Fala aí, investidor, beleza? Hoje eu trouxe uma carteira com 10 ações que promete bater o índice Ibovespa no mês de setembro. Fique até o final desse vídeo para não perder nenhuma dessas dicas, beleza? Já aproveita para deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal, estará me ajudando bastante e não perderá nenhum conteúdo que eu posto aqui todas as semanas, beleza? A Orama Investimentos lançou uma carteira para o mês de setembro com 10 ações que promete bater o índice Ibovespa, que é o índice das principais ações brasileiras. Nesse vídeo, irei estudar todos esses ativos juntos com você para ver os melhores e piores indicadores de cada ação e no final darei a minha opinião sincera sobre essa lista, beleza? A primeira ação da lista é a ação da Suzano, que trabalha com papel e celulose. Podemos observar aqui um histórico baixo de pagamentos em dividendos, não sendo então uma ação boa para quem visa aí uma renda passiva. O preço está bem barato em comparação com a média histórica. Observamos ali um preço sobre lucro atual de 5,17 e uma média histórica de 21,96. É uma ação com uma dívida razoável, estando decaindo com o tempo. A margem líquida dela e o retorno sobre o capital investido são bem elevados, sendo um ponto positivo. Observamos uma receita crescente e um lucro líquido bem elevado em 2021. Porém, baixo nos demais anos, principalmente em 2020, no início da pandemia, onde teve um prejuízo de quase 12 bilhões de reais. Bastante dinheiro, galera. Por fim, observamos que a empresa iniciou seu primeiro programa de recompra de ações agora em julho, com o intuito de recomprar 20 milhões de ações, sendo uma ação da empresa que eu gosto bastante. A segunda ação recomendada é a ação da Bradesco, também uma empresa mais pautada em crescimento. Possui ali um preço sobre lucro abaixo da média histórica e um retorno sobre o patrimônio líquido e uma margem líquida bem legal, próxima da média histórica. Observamos um payout médio do Bradesco na casa dos 40%, sendo que praticamente todos os bancos estão com payout abaixo da média devido à pandemia. Observamos uma receita estável com o passar dos anos, porém com o aumento do lucro líquido, demonstrando uma excelente eficiência da empresa. Além disso, observamos que o Bradesco já está na sua sexta recompra de ações, sendo uma prática excelente na minha visão e uma prática bem comum da empresa. A terceira ação recomendada também é de um banco, o BTG Pactual. É outra ação que não está focada nada na distribuição de dividendos. Possui um preço sobre o lucro de 15,41, levemente abaixo da média histórica e, na minha opinião, elevada. O banco possui uma margem líquida abaixo da média histórica, porém elevado na minha opinião. Também possui um retorno sobre patrimônio líquido elevado. A receita é crescente, porém com instabilidade, e o lucro líquido se eleva ali com o passar do tempo, sendo uma empresa que nunca deu prejuízo na sua história. Também observamos uma empresa com a prática comum de recompra de ações, sendo uma delas ativa no momento. A quarta ação é menos conhecida, é da Allianz Sonai, uma empresa que administra shopping centers. Também é uma empresa que não visa a prática de distribuição de dividendos. Possui um preço sobre lucro alto, na minha opinião, porém bem abaixo da média histórica. A margem líquida diminuiu drasticamente com o tempo e o retorno sobre o capital investido é baixo, na minha opinião. Observamos também tanto uma receita líquida crescente quanto um lucro líquido crescente, sendo uma empresa que também nunca deu prejuízo na sua história. Teve apenas um programa de recompra de ações que foi finalizado no ano de 2021. A quinta empresa listada é a da CVC, uma empresa que sofreu muito durante a pandemia, devido principalmente aos lockdowns e à diminuição absurda do número de viagens, principalmente turísticas, que é o foco da empresa. A CVC também é uma empresa com ênfase no crescimento, então não podemos observar um dividend yield elevado. O preço sobre lucro é negativo devido ao prejuízo dos últimos anos. A dívida líquida é bem considerável, porém abaixo da média, principalmente de 2020 ali, quando foi o auge da pandemia. A margem líquida e o retorno sobre o capital investido são negativos, porém com melhoras em comparação com 2020 e 2021. Observamos que a empresa vinha em um crescente aumento da receita e do lucro líquido, porém caiu ali muito no início da pandemia em 2020, havendo uma recuperação com o passar do tempo. A empresa também já recomprou suas ações, sendo a última finalizada também em 2021. E você, está gostando dessa lista? Aproveite para comentar aqui no vídeo qual dessas ações
você investiria? Se você está com vontade de investir e não sabe por onde começar, vou deixar aqui em cima um vídeo explicando o passo a passo de como criar uma conta na corretora e iniciar seus investimentos. É o passo inicial para quem quer investir, beleza? Continuando então a nossa lista, a sexta é bem conhecida, é a ação da Vale. Possui uma excelente média de dividendos, sendo que nos últimos 2 anos pagou dividendos estratosféricos, principalmente devido ao aumento no preço do minério de ferro, que colaborou demais com a ação da Vale. O preço sobre lucro é um dos mais baixos da história e a dívida é muito bem controlada. A margem líquida e o retorno sobre o capital são muito altos. Observamos que a Vale possui um payout médio acima de 60%, se mostrando uma pagadora de dividendos constante. Observamos uma receita líquida e um lucro líquido crescente, principalmente nos 2 últimos anos. Além disso, já está na sua terceira recompra de ações, sendo o número delas muito grande. A sétima ação é a da Simpar. É uma hold brasileira que atua no controle de diversas empresas, principalmente do ramo automobilístico. É uma ação que possui um preço sobre lucro baixo, abaixo da média histórica, uma dívida líquida bem elevada e uma margem líquida e um retorno sobre capital baixos. Observamos tanto a receita líquida quanto o lucro líquido são crescentes e a empresa também possui a prática da recompra de ações, sendo a última finalizada nesse mesmo ano de 2022. A oitava ação é a da Ultrapar, uma empresa que atua principalmente no ramo petroquímico. Não é uma ação com uma boa prática na distribuição de dividendos. Possui um preço sobre lucro bem abaixo da média histórica, sendo o valor baixo na minha opinião. A dívida é razoável, a margem líquida e o retorno sobre o capital investido são baixos. A receita líquida é crescente, porém o lucro líquido teve uma queda acentuada ali em 2019. É uma empresa que, como podemos observar, também nunca deu prejuízo. Durante sua história, já recomprou suas ações em 3 momentos, sendo o último em 2021. A nona ação é a da BRF, que surgiu da fusão entre a Perdigão e a Sadia em 2013. É uma ação que também não costuma pagar dividendos, sendo o último pago em 2016. Possui um preço sobre lucro negativo, uma dívida líquida bem elevada, uma margem líquida e um retorno sobre capital bem baixos. A receita líquida é crescente, porém o lucro líquido bastante instável. No momento, possui um programa de recompra de ações ativo, sendo o segundo da sua história. Por fim, a 10ª e última ação é a ação da Via, antiga Via Varejo, dona das Casas Bahia, Ponto Frio, dentre outras lojas de varejo. É uma ação que não possui a prática de pagar dividendos, possui um preço sobre lucro negativo, uma dívida líquida bem elevada, uma margem líquida e um retorno sobre capital baixos. A receita líquida é crescente, porém o lucro vem sofrido muito nos últimos anos, principalmente devido ao aumento da taxa de juros, que aumenta a dívida das empresas de varejo. No momento, possui o seu primeiro programa de recompra de ações ativo. Aqui podemos observar a lista completa de ações, beleza? Na minha opinião, podemos observar uma carteira principalmente pautada em crescimento, sendo apenas a ação da Vale uma boa pagadora de dividendos. Para mim, não é uma carteira que faz sentido, justamente por isso, por preferir ações pagadoras de dividendos em busca de uma renda passiva. As ações, em sua maioria, possuem bons fundamentos, e para quem gosta e prefere ações de crescimento, vale a pena aprofundar o seu estudo um pouco mais nessa lista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, estará me ajudando muito. Aproveite também para comentar aqui qual dessas ações chamou mais a sua atenção. Irei responder a todos vocês, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto todas as semanas, beleza galera? Valeu, até a próxima!